Opção 925, cadastro de usuários. Nesta opção, serão cadastrados os usuários que terão acesso ao sistema SSW, permitindo incluir logins não só para a equipe da própria transportadora, como também logins para parceiros e até para clientes. Na tela inicial, para incluir um novo login, basta preencher o usuário, que seria a identificação então deste usuário no sistema, clicar aqui no Play para abrir a tela do cadastro. Nessa tela, informaremos aqui o nome completo deste usuário e também o seu CPF. Na sequência, defino aqui o grupo em que esse usuário deve ser inserido, que estará relacionado ao cargo, setor dele dentro da empresa. Clicando aqui no link grupo, podemos selecionar dentre as opções aqui disponíveis, por exemplo, aqui o grupo 3, expedição, e sendo que através desses grupos é que serão definidas as permissões de acesso às opções do sistema. Inclusive, este link ao lado, gerenciamento de grupos, ele trará a tela da opção 918, onde podem ser conferidas, alteradas essas permissões e até mesmo incluírem novos grupos se necessário. Mais detalhes sobre essas permissões de acesso, cadastro dos grupos, podem ser consultados aqui no manual de instruções, no ponto de interrogação. Na sequência, definimos qual é a unidade em que esse usuário deve ser inserido. Posso clicar aqui no link unidade, para selecionar dentre as opções aqui disponíveis, que seriam todas as unidades cadastradas na opção 401. Caso seja um usuário que tenha a permissão para trocar de unidade, aqui indicaríamos então a principal unidade utilizada por ele, podendo então liberar aqui a opção para trocar de unidade. Essa permissão é recomendada em situações em que esse usuário tenha a permissão para trocar de unidade na tela do menu principal. Então, seria usado em casos em que ele vai gerar algum documento, um relatório, como se estivesse numa outra unidade da empresa. Indicando aqui que ele tem essa permissão para trocar de unidade, nós podemos especificar quais são as unidades liberadas para ele. Se deixarmos em branco, ele teria acesso aqui a todas as unidades. Na sequência, definimos aqui algumas permissões que esse usuário pode ter ou não dentro do sistema, destacando aqui algumas dessas permissões. Se ele pode informar o valor do frete manualmente no momento da emissão de um CTE, se ele pode emitir um CTE do tipo cortesia, que seria uma operação em que não será cobrado o valor do frete junto ao cliente. Se é um usuário que tem a permissão para desbloquear resultado, ou seja, ele pode autorizar um valor de frete, mesmo que seja um frete ruim para a transportadora, não esteja atendendo requisitos ali de um resultado mínimo esperado pela transportadora. Também aqui em relação a cadastro de clientes, se esse usuário tem a permissão para incluir, consultar, alterar cadastro de clientes, ou se ele tem a permissão para alterar com restrição, que seriam apenas dados básicos daquele cliente. Sobre demais cadastros, também aqui as permissões, da mesma forma, lembrando que os detalhes sobre essas parametrizações aqui do cadastro ficam todas disponíveis aqui no manual de instruções, aqui no ponto de interrogação. Na sequência, defino aqui em relação ao gerenciamento seguro, esse é um campo que define o comportamento do sistema em relação à senha deste usuário. Se deixarmos esse campo com N, será aceita uma senha comum para esse usuário. Alterando aqui para S, a senha passa a precisar atender alguns requisitos destacados ali no manual. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui como uma senha, o gerenciamento seguro com N, para permitir uma senha comum. Informo aqui qual é a senha, confirmo ela na sequência e defino aqui se essa senha deve ser expirada após algum prazo ou se nunca deve ser expirada. Vou deixar aqui como nunca. Também defino se essa senha deve ser trocada pelo usuário no próximo acesso, se o sistema deve forçar essa troca de senha, e também a quantidade de tentativas com dados incorretos que o sistema deve automaticamente bloquear esse usuário. Nesse caso, se deixarmos zerado, automaticamente já será utilizado o padrão do sistema, que são 3 tentativas. Depois eu informo aqui o e-mail de contato deste usuário e também os telefones de contato. Posso ainda restringir o acesso desse usuário para somente no local de trabalho. Aqui é importante que, antes de ativar essa restrição, é necessário que lá no cadastro da unidade desse usuário, lá na opção 401, eu tenha informado os endereços de IPs dessa unidade ao qual ele vai ter o acesso liberado. Se deixarmos aqui com N,
então ele vai poder acessar o sistema em qualquer local. Podemos ainda restringir aqui o horário de trabalho, então, o horário que ele vai poder acessar o sistema, e se ele tem o acesso liberado aqui aos finais de semana também. Preenchidos aqui os dados, para salvar então o cadastro, eu clicaria aqui no Play aqui então. Como eu havia comentado lá no início, esse cadastro ele também permite, incluir logins para clientes. Nesse caso, aqui em cima, conforme aparece na tela, deixaríamos aqui então a unidade em branco e após salvar esse cadastro do login, vincularíamos então o login ao CNPJ do cliente pela opção 426. Então, agora eu vou salvar aqui o cadastro, clicando aqui no Play. Posso utilizar também o atalho, mais e depois o Enter, e aqui ele retorna para a tela inicial da opção. Nela nós temos aqui a relação de todos os usuários, uma lista aqui com todos os logins cadastrados, e também a relação em Excel, para conferir aqui os dados cadastrados aqui então. Abrindo aqui novamente o cadastro de um usuário, já inserido aqui no sistema, na parte superior da tela, podemos conferir aqui a situação deste usuário. Então, o login aqui está ativo, poderia estar bloqueado aqui também. E no rodapé nós temos aqui as opções para bloquear o usuário ou desbloquear, caso tenha sido bloqueado por algum acesso com uma senha incorreta. Se necessário, podemos então aqui desbloqueá-lo por esse link. E também a opção para gerar e enviar uma nova senha, que seria utilizado para gerar automaticamente uma nova senha e enviá-la para o e-mail definido aqui para o usuário. E com isso, então, finalizamos o cadastro de usuários na opção 925. Obrigado e até o próximo vídeo.